Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. O Atualidades Pampa de hoje, desta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019, está entrando no ar aí na sua casa, onde quer que você esteja. Pode ser aqui em Porto Alegre, pode ser em algum canto do Rio Grande do Sul, pode ser em todo o Brasil, pode ser em todo o mundo também. Basta você acessar todas as nossas redes, acessar também o nosso aplicativo, que você fica em dia com a boa informação e não fica com saudades de nós. Falando em boa informação, vamos dar uma conferida em alguns dos assuntos que passarão por essa bancada no dia da noite de hoje. Vitorino. Mas o Rio Grande do Sul, parte dele, pelo menos hoje, se separou do Brasil. Eu vou dizer por quê. Descoberta clínica de aborto em Novo Hamburgo. Tensões no Oriente Médio elevam o valor do petróleo no mundo inteiro e impactam a inflação aqui no Brasil. Por falar em Rio Grande do Sul, a temperatura vai assustar alguns gaúchos e sem falar que tivemos granizo e problemas em alguns lugares. Léo Pinheiro diz que OAS assumiu obras na Bolívia para agradar o senhor Luiz Inácio. E no Rio de Janeiro, o prefeito Crivella continua aprontando. Ataque na Arábia Saudita, é isso aqui que vai influir no mundo? Nada. Quando as emendas parlamentares chegam no destino certo, eu vou falar do cercamento de 36 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Ele voltou, essa é a melhor notícia de todas as saudades era imensa. Eu já sei que o Vitorino sentiu muita saudade. Muita. Ele, inclusive, declarou isso. O Lênio Streck me contou. Inclusive, quero te contar que marcou comigo e contigo um churrasco no sábado à noite. Ele vai pagar. Não, ele não apareceu pro churrasco, foi sábado passado. Ah, bom. Ele não apareceu pro churrasco. Se perdeu na noite. Ô, Marne, o que tu fez? Conta aí rapidinho. Não fiz nada, absolutamente. Eu não estou mais em fase de fazer alguma coisa. Mas pelo menos você andou. Mas enquanto tu não fazia nada, aquele relógio ali tem que ser avaliado pelo especialista ali, que é o Chicão. É um SWAT suíço. É um presente muito legal que a namorada deu. Obrigado. Isso aí. Olha aqui, ó, mudou o corte de cabelo. Eu acho tá que mais bronzeado. Tá renovado, tá mais magrinho. Tu andou te esforçando muito nessas férias? Alguns problemas que eu passei seríssimos nas férias, que eu não vou falar, porque em realidade a gente enfrenta determinadas situações na vida que são situações dificílimas. E todas as situações que nós passamos, nós temos que atravessar tudo isso, né? E eu sempre cito o Dr. Freud, que dizia, né, que a maior parte do que a gente faz na vida, o responsável é o inconsciente, porque o consciente não permite que façamos determinadas coisas. O inconsciente é que age por nós. Em determinados momentos de gravidade na vida, é o inconsciente que age. E, infelizmente, essa é a verdade, porque o consciente determina que você faça algo, mas o inconsciente provoca em você algo totalmente diferente daquilo que você gostaria de fazer. Quem ainda não atravessou por isso? Nossa, mas não vamos falar de coisa ruim. Tu fez já voltou, você viu o cabeção por aí? Não, mas ele voltou das férias falando de Freud. Falou, não disse nada. Nós queríamos saber da parte boa. A parte triste a gente não quer saber. Pegou alguém? Pegou. O Lênio Streck mandou um abraço ao senhor. Né? Pô, pegou o Lênio? Ele disse que usa o senhor como exemplo nas aulas de direito. Como um advogado não deve proceder. Isso. Ele disse o Lênio disse que se eu fosse médico, eu seria contra a penicilina. É verdade. Que maravilha, que maravilha. Marne Barcelos, tu foste pra onde nesse período? Eu sempre vou para o Uruguai, né? Passasse um período no Uruguai. Passei um período no Uruguai, conversando com meus amigos, vendo a situação política do Uruguai. Vocês sabem que o socialismo pode perder essa eleição? Está mudando, porque a situação do Uruguai é uma situação de extrema fragilidade econômica. Como na Argentina, por exemplo. Na Argentina, o Macri deverá perder, pelo menos é que dizem. E isso está influenciando muito a eleição no Uruguai. Os uruguaios não querem cometer o mesmo erro da Argentina. Agora, imaginem o Uruguai, aquele pequeno país maravilhoso, junto com a Argentina, que está totalmente falida, e nós, brasileiros, que estamos trilhando esse caminho impérvio, como eu sempre falo. Marne Barcelos, tu sabe que nessa bancada aqui,
sentam bons pagadores. Nós não gostamos de ficar devendo absolutamente nada para você. Como você estava no Uruguai, você não liga o celular, não assistiu o programa, mas a gente cantou parabéns para ti à distância. E agora nós vamos cantar para você ao vivo e em cores. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai pagar hoje o show das pizzas? Eu estou desapercebido. Desapercebido? Eu estou desapercebido. É isso aí. Tá, desapercebido é que tu não está com a verba. Tá, não passou despercebido. Isso, é desapercebido. Eu sei porque da peladora do Marne, ele arrumou uma amante argentina. Daí custou em dólar. Aí sim. Ela não se aceita peso. Eu quero dizer o seguinte, já olhasse a agenda do Marne? É só peso? Ele está refugando. Tá. E a faixa etária é bem baixinha. É bem baixinha, é verdade. Azal, eu gosto que ele fica vermelho. Dona Magda, pensei em recepcionar o nosso Marne com Shakespeare, dizendo que alguns homens nascem grandes, outros se tornam grandes ao longo da vida, mas o principal deles é que aqueles que têm a grandeza no coração. Então é eles, Marne. Obrigado. Que bonito. Tu não viste as mensagens que a gente mandou pra ti pelo Face? A Carla fez uma declaração de amor, de admiração por você. Isso que eu disse. Eu perguntei como é que tava a mulherada. Marco, antes que você fez 94. Eu? Não lembra? Aliás, Marconi, É o único que usa o relógio que não tem pilha e que tem a mesma hora. E eu sempre digo aqui, o Marconi tem uma teoria que eu acho fantástica. Pelo menos um relógio acerta 2 vezes por dia a hora. Você pode acertar também. Exatamente. Mas eu posso saber de onde que é o almanaque, que é essa tua teoria? Eu comecei a me incomodar com a ideia de... Eu chegava no lugar, meu relógio marcava um horário, mas no outro marcava outro, no outro marcava... Eu desisti disso. Nunca dava certo, eu disse, ele acabou a pilha, eu deixei ele sem pilha. Mas continua usando? Continuo usando, por anos. Eu já nem me lembro da última vez. De vez em quando tu chega na hora certa e as pessoas... porque também. Agora, por exemplo, aqui ele tá marcando um horário que eu sei que ele vai estar certo 2 vezes ao dia. Independente Vocês pensavam que tinha alguém certo nessa bancada. Não tem ninguém certo nessa bancada. Independente Todos temos uma dose de loucura. Todos temos uma dose de loucura. Olha, aqui no Instagram, @atualidades.pampa, as pessoas já estão se manifestando. A gente colocou uma foto ali bem bonita com o Marne Barcelos. E aqui, Neila. A foto é bonita ou o Marne Barcelos? Uma foto bonita com o Marne Barcelos. Não, a foto é bonita porque tu não estava. Exatamente. Aí começou cedo, né? E outra coisa aqui, ó. Tu não briga mais comigo, tá? Porque eu sei que tu faz o bonzinho com a Carla e briga comigo. Então, parou. Eu faço bonzinho? Faz o bonzinho com a Carla. Não bate boca, não grita, não esperneia. Mas ela me trata bem. A relação é de vocês dois. Isso aí, teu problema é comigo. O casamento foi desse. O casamento é de vocês, a separação também. Mas vamos lá, cara, tá valendo. Vamos lá. A Neila diz, melhor programa da atualidade, assuntos sempre atuais, pertinentes e comunicados de maneira simples e com veracidade. A Clarice, número 9, perfeita bancada, parabéns, Marne, querido, saudades. A Suzana, quanta elegância, senhor Marne, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ai, Marne, tu tá te achando a bolachinha mais. Eu não acho nada, eu não disse nada. Adeus aqui, ó, voltou mais lindo, bem-vindo, Marne Barcelos, eu também achei. Eu tô enxergando pouco. Eu acho que a pessoa sai um período de férias, não importa o que tu vai fazer, tu volta melhor. Por que ele tá de gravata? Vai tirar retrato? Porque foi determinado. Aliás, tu deveria ter não é legal de gravata. Mas tu não sabe, tu esqueceu por que tu teria que vir de gravata. Não acho legal. Tá bom, então tu vai ficar fora da nossa parceria. Acho então. muito vendedor de enciclopédia britânica. Vai ficar fora dessa operação. Chicão, fala por que tu acha que essa tensão não tem nada, não é exatamente como... Primeiro, a tensão ela é muito psicológica, em vista que pode gerar, talvez não vai acontecer, um enfrentamento entre Estados Unidos e Irã, que, segundo os Estados Unidos, está atrás dos ataques. Quem está atrás dos ataques é o Iêmen. Segundo, a Arábia Saudita ela representa 7,6% do petróleo mundial
ela produz na faixa de 5 a 7 milhões de barris dias. Isso aí os Estados Unidos abrindo um pouco as suas reservas de 10%, e também a Rússia, também a Nigéria terminou essa história da Arábia Saudita. Então é muito manchetes da Arábia Saudita, é muito vai acontecer especulação, porque o dólar vai aumentar e o barril de petróleo também. Num primeiro momento a especulação leva a isso, mas se ficar sem a Arábia Saudita, nesses níveis que eu falei, volta tudo como dantes no quartel de Abrantes, não vai rolar nada. Olha, não é o que pensa a Roberta Couto. Então vamos dar uma olhada no que a Roberta pensa. Tem algo que até o Chicão está trazendo dessa situação toda que até faz sentido, porque sim, as refinarias, tudo isso gerou, na verdade, neste domingo, 2 refinarias na Arábia Saudita foram bombardeadas. E, segundo os Estados Unidos, eles apresentaram provas via satélite demonstrando que foram atacados através de drones e de mísseis vindos do Golfo Pérsico, ou seja, do lado do Irã e não do Iêmen. O Iêmen vive uma grande guerra há muito tempo, é uma guerra absurda, crianças estão sendo mortas, violentadas, é uma guerra pouco divulgada no mundo e ela é tão ou maior do que na Síria. Esse bombardeio que aconteceu nessas 2 refinarias na Arábia Saudita gerou uma movimentação diplomática no mundo inteiro. Lá na Turquia, a Rússia, o Irã e a própria Turquia se reuniram e estão tratando desse assunto. Por quê? Porque os Estados Unidos disse bem claro, eu sou o aliado da Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita me apontar quem bombardeou, eu vou retaliar. O que gerou no mundo inteiro, ainda no domingo, quando as bolsas no outro lado do mundo abriu? Um aumento absurdo do barril de petróleo, aumentou 20% o barril de petróleo, chegou à casa dos $72 o barril, é o maior aumento desde 1991, quando houve a Guerra do Golfo. E isso impactou também na queda de bolsas do mundo inteiro e do aumento do dólar. Por que aumenta o dólar? Toda vez que há uma incerteza mundial, há uma aversão a risco. Então as pessoas correm para comprar dólar, aí aumenta o dólar. No que isso impacta o nosso dia a dia? O seu bolso, o meu bolso, o bolso de todos aqui da bancada. No momento que a gente tem uma situação em que o petróleo aumenta de preço, e que a gente sabe que é uma política do atual governo de repassar esses aumentos internacionais no barril de petróleo, a gente sabe que a gasolina vai aumentar. A gasolina aumentando, há uma expectativa do mercado de um aumento de inflação e isso vai impactar no preço de tudo o que a gente consome no nosso dia a dia. Porque no momento que aumenta o custo da gasolina, aumenta o transporte e assim o efeito é cascata. O que nós sabemos? Que aí entra o que o Chicão está dizendo. Não é todo dia que vai ter uma refinaria sendo bombardeada. E talvez haja uma negociação entre os países e que amenize essa situação. E a gente sabe que na próxima quarta-feira está sendo chamada da super quarta-feira, aonde o Banco Central americano e o nosso Banco Central aqui, aliás, o Copom, vai apresentar o valor da taxa de juros dos próximos períodos. Aqui no Brasil, se sabe que vai ficar em 5,5%, ou seja, vai continuar baixando o juro. Tende, com juro baixo, a não haver aumento de inflação. Então, pode ser que não haja realmente um grande problema, mas o fato é que hoje a Petrobras comemorou o número, assim, foi extraordinário o crescimento do valor das ações da Petrobras na Bolsa. A nossa empresa brasileira, a Petrobras, está muito bem na Bolsa do mundo inteiro, né? Então, assim, é um movimento a ficar atento. Semana que vem vai acontecer a Assembleia da ONU. Irã ia se reunir com os Estados Unidos, já não quer mais se reunir, não confia nos Estados Unidos e o Trump está querendo retalhar. É um jogo que também tem um outro interesse. A gente sabe que o petróleo tende, ao longo das décadas, diminuir todo esse poder que tem a economia do mundo inteiro. Então, talvez seja um jeito de criar uma guerra onde haja um final de busca de lucro dessa economia vinda do petróleo, que a gente sabe que para os próximos anos a geração dos nossos filhos não vai vivenciar isso que a gente vivencia. Mas, dona Magda, o que acontece no rabicho que a Roberta falou é o seguinte, é uma coisa eleitoreira
e visando as eleições americanas. O Trump perdeu a oportunidade com a Coreia do Norte. Não pode brigar porque a China está ali do lado. Não pode atingir Chechênia, porque faz parte da Rússia, que é a bola da vez. Irã, que está sozinho, que sofre sanções. Então, isso aí, que veio do satélite, é tudo migué. É tudo uma história para não ter essa negociação que o Irã queria fazer com o Trump. Ora, quem quer fazer uma negociação daqui 10 dias em Nova York, daqui uma semana, para fazer a paz, terminando com as sanções, vai mandar uma bomba, um drone para atacar uma refinaria. Isso veio do Iêmen, que os americanos querem jogar, precisam de uma nova guerra e o Trump precisa falar com a opinião pública. Dona Magda, eu ficaria um pouco mais preocupado, porque o mundo anda muito sensível, né? A gente não sabe, especialmente quando se trata de petróleo. Nós tivemos a maior alta desde a Guerra do Golfo, em 1991, quase 5%. Isso é um valor muito alto. E o que me preocupou, veja, que não só eu que fiquei preocupado, quem ficou preocupado foi o presidente Trump, que autorizou mexer nas reservas internacionais do próprio Estados Unidos, exatamente para tentar com que isso não se expandisse e não vire uma crise internacional. Não acredito em guerra, porque o Trump precisaria pedir autorização para o Congresso americano. No momento, ele não está com essa bola toda para conseguir uma autorização para fazer uma guerra. Então, a gente se preocupa porque a economia frágil do Brasil, que tentando se reorganizar, se dá um desajuste no mundo e a gente aí vai descobrindo também o Brasil é autossuficiente, mas importa petróleo também. É engraçado, nós exportamos petróleo, né? Mas como nossas refinarias não produzem não fazem toda a produção, nós acabamos importando o petróleo aqui. Então, a nossa economia, que é sensível, se ajustando, ela sofreria seus percalços, sim. Então, a gente tem que ficar atento à economia internacional. Eu só gostaria de contribuir também, seguindo a linha do que o Ruschel está nos trazendo, é que aí é que vem a necessidade de construirmos aqui no Brasil, porque pode ser essa situação toda uma grande oportunidade para o nosso país. Mas existe uma coisa chamada segurança jurídica que nós temos que apresentar para o mundo. Estima-se que no mundo, hoje, nesse momento, esteja circulando de 15 a 17 trilhões de dólares em investimentos, dinheiro que está circulando no mundo. Sabe quanto dinheiro chega no país desses 17 ou 15 trilhões de dólares? Zero. Por quê? Porque a gente ainda é um mercado que não honra, não traz segurança. Por isso que a gente precisa fazer essa varredura de acabar com a corrupção, mostrar que a gente é um governo ético, que a gente honra a palavra, que honra contrato, aí esses investimentos vêm a nós. Com certeza vem, porque a gente tem investimentos necessários no saneamento básico. Mais de 100 milhões de pessoas hoje no Brasil não têm esgoto tratado por falta de investimento. Então, a gente tem uma série de investimentos necessários que esse dinheiro tem interesse em chegar a nós. Então, a gente também pode pensar que isso pode se tornar um grande negócio para o nosso país. Agora, uma dica muito, muito, muito especial para renovar a decoração da sua casa com um requinte bom gosto. Conheça a Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Você pensou em algo bom, bonito e barato? Tem lá na Saaf Decoração e Presentes em Canoas. São diversas opções de cerâmicas decorativas, tem também cerâmicas perolizadas em diversas cores, arranjos maravilhosos em flores com um toque de seda. E tem um detalhe também, produtos exclusivos, fontes iluminadas em diversos tamanhos com preços muito, muito especiais. Quadros pintados à mão em vários tamanhos e também com preços muito, muito bons. São mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega. Muito bacana, não é mesmo? E é muito fácil de chegar também na Saaf. Você vai pela BR-116, acesse a Avenida Lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faça o retorno embaixo do viaduto do Boqueirão. Pronto, você já chegou na Saaf, bem fácil. Saaf Decoração e Presentes. Aproveite. Aqui também no YouTube, Magda, tem uma mensagem legal do Fernando, é youtube.com/TV Pampa. Você acessa o canal da TV Pampa, se inscreve no canal, ainda toca no sininho da notificação e fica sabendo quando nós estamos no ar, ao vivo. O Fernando diz o seguinte: parabéns à Rede Pampa, acompanhando pela TV e também aqui no YouTube, quase nenhum delay. E parabéns a todos que acompanham essa bancada, discutindo e levando a notícia de maneira séria, como poucos têm feito. Obrigada, Fernando. Assim como o Paulo Ricardo da Silva, dá boa noite aqui no YouTube.
A Denise dizendo que a Magda é uma brilhante âncora, Querida. que as propagandas são necessárias, que as pessoas às vezes, né, questionam. Eu tenho algo respondido do tipo. para algumas pessoas. O Paulo da Silva, boa noite, bancada, é o melhor programa da TV brasileira, homens inteligentes e mulheres bonitas e inteligentes. Abraço a todos, Cláudio Silva. Muito bem. Marconi, tu tens também uma manchete bastante pesada, né? Tem. Não é nenhuma novidade, vem mais um pouco do podre, né, do senhor Luiz Inácio à tona, em função do depoimento do empresário Léo Pinheiro, que trouxe informações aí de que obras na Bolívia, não só na Bolívia, né, mas no Chile, em outros lugares, na Costa Rica também, foram assumidas com o objetivo de agradar os desejos do senhor Luiz Inácio. Ele detalhou a respeito de uma estrada construída na Bolívia, entre a região de Potosí e Tarija, uma obra que teria sido assumida ainda em 2003 pela Queiroz Galvão. E é tão podre o trabalho exercido que o governo da Bolívia cancelou o contrato porque a obra nem bem feita estava sendo. O governo da Bolívia não é tão santo o assim, governo da Bolívia disse, por volta de 2007, ele disse, não, meu amigo, aqui não é Brasil, entendeu? Aqui não é Brasil. Trafica até. A gente vai fazer tuas maracutaias aí, mas pelo menos façam direito aqui, né? E aí o senhor Luiz Inácio engendrou ali alguns empréstimos pelo BNDES para que a OAS assumisse a obra na Bolívia com algumas reparações, por assumir uma obra de risco, né? Não terminada, tinha uma série de consertos para serem feitos e a fim de agradar o senhor Evo Morales, que eles não gostariam de ter essas relações, né? Como eles todos enxergam tudo como um grande caixa, né? Para si mesmo. O projeto, né, não só do PT, mas de todas esses grupos, né, que tomaram conta do que eu chamo de América Latina nos últimos anos, né? Então o senhor Luiz Inácio engendrou esses esquemas todos para que a OAS assumisse não só essa obra, mas que tivesse aí uns agrados em novos contratos a serem realizados na Bolívia por assumir uma obra de risco. Também a obra não foi muito bem aceita, né, pelo governo boliviano. O seu Evo Morales disse que estava disposto a compensar essa obra de risco e tudo isso partiu, né, da delação ainda de Palocci, que trouxe mais outros detalhes, mas eu trouxe mais essa informação para a gente conseguir mexer ainda mais nesse buraco fundo e fétido, né, que foi criado e construído nos últimos anos pelo governo do PT. Você viu que o Léo Pinheiro acrescentou uma coisa interessante? O Lula mandou via OAS 100 mil pesos chilenos para financiar a campanha da Bachelet. Está explicado por que ela saiu falastrando aí agora. Sim. Saiu falando essas bobagens aí, uma moça. Ela levou grana brasileira para a campanha dela. Mas é por isso que me incomoda, às vezes eu vejo algumas pessoas, né, que dizem, o dinheiro que foi emprestado para a Venezuela e não será devolvido, emprestado para outras narcoditaduras. Burkina Faso. O Zimbábue e outras regiões. Guiné Equatorial. Que o processo, Nigéria. Que o processo civilizatório nem chegou a encostar por lá ainda, né? Não vai devolver dinheiro. Por quê? Porque o projeto não só do PT e de todos esses subprodutos, né, dessa esquerda nefasta que vem destruindo a América Latina, é um projeto supranacional. Ninguém está interessado em país ali, né? O senhor Luiz Inácio, isso é só uma das outras tantas obras, né, que foram realizadas fora. O que deixa claro que o discurso é encantador aqui, né, de pega-trouxa, de caça-trouxa, mas o dinheiro está circulando nesse caixa único da grande esquerda que tem esse projeto. E é isso que me entristece, porque eu vejo gente ainda, autoridades inclusive, que dizem, não, vamos lutar para ser devolvido o empréstimo. Não é empréstimo, é um caixa só. É como se fosse na minha casa, eu ter pego o dinheiro e... mas ele vai devolver para a esposa dele. Não, é um caixa só, O dinheiro do Brasil, enquanto no projeto do PT, era também da Venezuela, era também da Bolívia, o dinheiro da Bolívia era também do Brasil, é um projeto só supranacional e que por isso foi defenestrado, né? Quanto mais as informações chegavam à população, mais enojadas ficavam, aquelas que não tinham sido ainda tomadas pela grande seita, né? E aí, por isso, o projeto todo foi defenestrado imediatamente e a gente torce aí para que tudo dê certo, porque se não der certo agora,
essa esquerda volta com força. Volta com força e aí é o fim. Aí é o fim, aí é fome, é miséria, é tentar achar... Por isso que me perguntam da questão do socialismo, né? Que eu gosto muito do meu animal de estimação, mas não como janta, né? Eu gosto de poder passear com ele, por isso desse desespero todo de poder mandar embora o quanto antes esse projeto nefasto que destruiu, pelo menos o Brasil tem gordura para queimar ainda, pouquinho mais tem, e que destruiu o Brasil nos últimos anos. Teve brasileiro, parlamentar, apoiando o Macron na proposta de internacionalizar a Amazônia. Se isso não é traição, se isso não é covardia, eu não sei. Agora, teve uma entrevista dada pelo Rui Costa, que é governador da Bahia, aliás, um governador que foi eleito com 70% dos votos na Bahia, que ajudou o Haddad fazer 5 milhões de votos na Bahia. Então, ele deu uma entrevista para a Veja e ele colocou a opinião dele com relação, por exemplo, à eleição, dizendo que eles deveriam ter apostado em Ciro Gomes e não no Haddad, que o Haddad não era ninguém, que as pessoas não conheciam, e o Ciro Gomes teria mais possibilidade. Então, ele avalia que o Partido dos Trabalhadores, que é o partido dele, errou nesse sentido. Assim como ele fala que a Lava Jato não foi inteiramente infeliz, que tem algumas coisas erradas, mas tem outras certas, diz que nem todos devem levantar a bandeira, aqueles que quiserem fazer uma aliança com o PT do Lula livre, né? Pode apostar nas suas ideologias e tudo mais, mas não precisa, né, defender a história do Lula livre. E ainda falou na Venezuela, não disse que a Venezuela é uma ditadura, mas disse que existem problemas, que a democracia não está sendo feita da forma certa, etc, etc. O PT emitiu uma nota repudiando as coisas que foram ditas pelo próprio Rui Costa, governador, que ajudou a fazer uma votação expressiva do Haddad na Bahia. E disse o seguinte, sobre a Venezuela, lembrei por causa do assunto da Venezuela. Nossa visão sobre a Venezuela considera primeiramente que o país vizinho se encontra sob criminoso embargo econômico e tentativa de intervenção militar estadunidense com apoio do governo Bolsonaro, o que denunciamos em todos os fóruns. O PT repudia as tentativas de golpe, defende a pacificação do país e uma saída negociada democraticamente para a crise na Venezuela, respeitando o direito de autodeterminação do povo venezuelano. Quer dizer, o PT não aprende. Essa que é a grande questão. O PT errou muitas vezes, e o PT não aprende. Com relação à Venezuela, é um absurdo que eles continuem defendendo que o que acontece na Venezuela é culpa dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, e botaram agora o Brasil junto. Mas pelo menos eles não usam mais a desculpa de que deturparam Marx. Porque é sempre assim, mas o socialismo não sei onde. Não, é porque lá não é socialismo, lá deturparam Marx. Mas na Venezuela, não, deturparam Marx. Difícil de se entender esse senhor, né? Difícil de se fazer claro, né, esse senhor. Marne, quando a Carla estava fazendo comentário, tu fizesse um sorriso. Não, é o seguinte, você falou sobre marxismo. O Marx era um teórico. Ele escrevia, ele passava o dia escrevendo, era uma teoria aquilo tudo, que foi aplicada na Rússia. Mas na Rússia, na Revolução Russa de 1917, quando os bolcheviques e os mencheviques tomam o governo, depois da morte de milhares de pessoas, eles distorceram o marxismo, aquilo que foi criado em função daquilo que seria o comunismo. Agora, tem tanta coisa errada, como, por exemplo, o Rui Costa, o governador, ele é candidato à presidência. Ele se lança candidato à presidência. Então, Lula não existe mais. O grande líder do PT, do Partido dos Trabalhadores, é o Lula. Você não tem como tirar isso do Lula, que aliás está feliz, está usando aliança de casado já, né? Já casou? Não, mas ele vai casar quando sair da cadeia, mas está usando aliança no dedo, aquele que ele tem aqui, o dedão aqui. Mas todo mundo que vai casar está feliz, mano. O senhor, por exemplo. Então, eu quero dizer para vocês que isso tudo é uma brincadeira. De mau gosto. Tudo de mau gosto. Milhões de pessoas estão morrendo de fome no mundo inteiro. Milhões de pessoas estão pagando altíssimos impostos e nós aqui no Brasil estamos fazendo isso. As pessoas estão morrendo por falta de atendimento médico nos postos de saúde, nos hospitais de todo o Brasil. Hospitais pegam fogo, como por exemplo do Hospital Vadim lá no Rio de Janeiro, onde morreram 11 pessoas. É uma coisa estúpida que acontece no Brasil. Falta de confiança, as pessoas não têm confiança nos políticos. E alguns políticos
políticos dizem o seguinte: a imprensa nos defenestra, a imprensa está contra nós. Mas como é que alguém em sã consciência, Ana Carla, vai estar a favor dos políticos que só pensam neles e nos seus apaniguados? É uma gentalha que tomou conta de Brasília, E não há governo que resista a essa pressão, Por exemplo, esse senhor Olavo de Carvalho... Eu posso só fazer um questionamento com relação ao Rui Costa? Não, porque eu acredito que os próprios partidos, eles têm que buscar novos nomes. Isso. Não adianta o PT querer sobreviver para o resto em cima do Lula. Então, se esse Rui Costa está tendo uma visão um pouco menos radical, ele está querendo conseguir um pouco mais, um espectro maior de pessoas para apoiar e para voltar para a legenda do PT. Então ele que troque de partido. Então o PT vai ser sempre assim? Mas eles são assim, eles pensam dessa forma, eles são antolhados. Então, acho que ele quer que ele troque de partido. Claro, então troque de partido, vai acontecer. Acho que vai acontecer. Tu ia falar sobre o Olavo de Carvalho. Não, o Olavo de Carvalho, eu sei. Sabe que o Olavo de Carvalho, o Vitorino vai morrer de rir com essa do Olavo de Carvalho. Ele disse que quem compôs as músicas dos Beatles foi o Adorno, o grande filósofo judeu, Theodor Adorno. Porque eles eram analfabetos musicalmente falando. Os Beatles analfabetos musicalmente e eram fracos. O Olavo de Carvalho, ele leu de um filósofo, um holandês que publicou. Um holandês, não sabia que ele lia holandês também. É impressionante a cultura. Mas esses dias me xingaram. O senhor é recalcado porque o senhor nunca escreveu um livro. Para escrever livro ruim como o do senhor Olavo de Carvalho, eu nunca vou escrever um livro. Não tenho talento para isso. E ele muito menos que eu. Ia dizer alguma coisa sobre mas essa dos Beatles, o Olavo de Carvalho perdeu a oportunidade por causa de boca fechada. Todo mundo tá rindo. Mas que barbaridade que esse cara... É isso que tira a credibilidade, sabendo? Eu sei. O sujeito quer ser diferentão e aí diz uma bobagem dessa para ser, sabe, se destacar, aí acaba se destacando como idiota. Porque como é que você vai dizer uma coisa dessa, tio? Mas ele já disse que o cigarro não faz mal nenhum, que isso é invenção da indústria farmacêutica. Porque ele faz as lives dele. Né, que ele teve um posicionamento contra a Lava Toga, né? Ele que se manifestou hoje, né, publicamente, com hashtags e tudo mais, foi um dos apoiadores, né? A não assinatura, né, por parte do Bolsonaro em relação à questão da Lava Toga. Ali era uma sinuca política, né? Ali ele definiu mais ou menos como uma estratégia. Não é interessante para o Bolsonaro, não seria interessante para o Bolsonaro agora bater de frente pressionando o parlamento e ficando contra o judiciário. E ele entende que não seria esse o momento, que os senadores que resolvessem do seu jeito, enfim... Ele disse que tem que acreditar, isso o Olavo de Carvalho. No vídeo ele disse que tem que acreditar na pessoa do presidente, independente se é direita, esquerda, centro, liberal, enfim, que não se fala em ideologia nesse momento, que tem que acreditar na pessoa e não na ideologia. É o que ele diz no vídeo. E o Eduardo Bolsonaro replicou esse vídeo e o Major Olímpio também, que é o presidente do PSL, falando sobre tudo, né, nessa questão que também está dando um estranhamento dentro do PSL, pediu que o Flávio Bolsonaro, que é o senador que não assinou a CPI da Lava Toga, vá embora do PSL. O PSL provocou mais uma crise hoje, foi no Rio de Janeiro, né? O PSL saiu da coligação que dava apoio ao Witzel. E o motivo foi bem simples. O Witzel disse no mês passado que ele queria, sim, ser presidente da República e sucedeu o Bolsonaro. Eu quero dar a chance de ficar de boca fechada. Eu vou dar uma notícia agora para vocês também muito importante, para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição. Conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda da memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar ou amigo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Ligar para o número 3061-7373, prefixo 51, e agendar uma consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição.
Ruschel, a tua Falei em Clínica agora, eu me lembrei da tua manchete. Estou muito feliz com a sua volta, viu, dona Márcia? Muito obrigada. Saudade da senhora. Foi muito... Aí eles brigam comigo, eles me xingam. Mas eles me xingam, dizem que eu sou puxa-saco. Eles dizem que eu sou puxa-saco da dona Márcia. O senhor é virginiano. Mas quero dizer que a dona Carla se ouve muito bem. Não poderia ser diferente. Não poderia mesmo, senão ela não sentava, né, Carla, aqui, né? Eu vou para a minha manchete. Ele tinha que fazer essa introdução toda. Vá para a sua manchete. Muito obrigado. Perdeu a vez. Brinquei porque ao entrar na minha matéria, ela é muito séria e já trago a Carla pro debate, porque a Carla tem me acompanhado nisso. É uma clínica de aborto que foi localizada em Novo Hamburgo, com todos os requintes daquilo que a gente discute aqui na bancada. Não tinha médico, instrumentos rudimentares, uma maca, higienização, tudo que pode existir, tudo aquilo que a gente combate, dona Magda. Lógico que a gente quer a gente quer um controle de natalidade, alguma coisa organizada. Esse é o local, né? Que não sujeite, exatamente, que não sujeite meninas, às vezes até brutalizadas ou de alguma forma, ou induzidas por namorados, seja lá o que for, mas que houvesse uma educação sexual. E essa é a nossa briga, porque essa é a ponta do iceberg, aonde vai lá, quando não pode se socorrer da mãe, quando não pode se socorrer de um conforto familiar, a pessoa vai e busca uma clínica clandestina como essa localizada lá. É um prédio residencial. A polícia ficou 30 dias fazendo uma campana, havia recebido uma denunciação anônima e ao chegar lá só encontrou, lógico, médico não tem, essa é a primeira coisa, médico não tem, só tinha um enfermeiro, então estão 3 presos, o processo é em sigilo, mas com 3 presos, os 2 donos da clínica e essa senhora da enfermagem. A primeira investigação será feita toda em função da clínica, depois vai se passar para os agentes, porque como ficaram 30, 40 dias, os agentes passivos, né? Como se ficaram 30, 40 dias fazendo investigações, entrava e saíam moças, então a gente não pode negar que não existe. O movimento era extraordinário, chegando meninas e saindo da clínica. Qual é os crimes lá que se descobriu? O aborto, que era praticado, né? Remédios é outra coisa. Para aborto, né? Abortivos, né? Remédios comprados no câmbio negro, remédios que não passam nem pela Anvisa, remédios que circulam aí, importados, que a gente não sabe como. Então as pessoas se sujeitam a um risco de vida extraordinário. E as penas, dona Magda, para quem faz o aborto de 1 a 3, para quem pratica de 1 a 4, se é contra a vontade, de 3 a 10, mas as penas nesse caso são mais irrelevantes. A pena maior ainda é quem sofre o aborto nessas condições, aquela grávida que se sujeita a uma situação assim. Então é um lado que não tem ganhador, é só, como a gente brinca, uma expressão no futebol, é só derrota, dona Carla. É uma questão de saúde pública muito séria, porque quando se vai discutir o aborto, realmente entra um lado religioso, enfim, cultural e tudo mais, que as pessoas ficam tensas ao discutir isso, mas a gente não pode deixar de enxergar que essa situação existe, que muitas mulheres se submetem a clínicas como essa, aquelas que não têm dinheiro suficiente para ir em algum lugar, que sabe que aquele lugar vai fazer o trabalho, vai fazer o aborto, entre aspas, né? Não estou dizendo que é certo, que é errado, estou dizendo da forma menos que pode complicar para a saúde da mulher. Pega uma clínica dessas que cobra de 5 a 10 mil reais o aborto, dependendo do mês, que dá remédios, como disse o Ruschel, que não tem procedência, quer dizer, que não tem a mínima higiene, que não tem nada. Então, assim, elas estão se submetendo a um procedimento de alto risco. Sem dúvida alguma. E aí as pessoas ficam dizendo, mas tem que ter o filho. Tudo bem, tem que ter o filho, né? Aí a responsabilidade de engravidar e tudo mais. Mas é uma criança que vai nascer, que vai vir para o mundo, que vai sofrer provavelmente, porque aquela mãe não tem condições de ter. Então, assim, ó, tudo isso para dizer que tem que atacar lá no início. Não adianta tentar resolver o problema depois que a mulher já está grávida. Tem que tentar atacar o problema, tem que mostrar para os adolescentes e para as mulheres em geral, enfim, homens, de que existem métodos
conceptivos e que muitas vezes o próprio Estado tenta, mas não consegue aplicar esses métodos nas pessoas que não têm acesso, como aconteceu com a questão do DIU, que foi oferecido para meninas de graça, que a gente sabe que é uma coisa muito cara, e que o Ministério Público entrou e pediu, a Defensoria exatamente pediu que não fosse aplicado nessas meninas, que não podia. Então, assim, a gente precisa discutir esse assunto e precisa discutir o antes da mulher engravidar para depois ter que falar sobre aborto e tudo mais. Então, precisamos vencer essa questão do aborto. Sim, sem dúvida alguma. O próprio preconceito que existe, né, dentro de algumas famílias em tratar a respeito disso, porque a gente fala que hoje nós vivemos, sim, numa sociedade hipersexualizada, principalmente os jovens que têm acesso por diversas fontes a respeito, né, a respeito do sexo, mas não da educação sexual. A gente fala que isso é um hiato que às vezes não se trabalha dentro das instituições de escola, que já são precárias em ensinar o básico. Quem sabe, né, um dia chegaremos ao ponto de que isso possa ser abordado de uma maneira mais consciente, mas os lares, né, as famílias têm que tratar desse assunto, esclarecer. Eu digo assim, às vezes não se cria essa relação de abertura para se explicar, para se demonstrar, para se saber como é que de fato funciona, e a Carla trata de uma realidade que, claro, a gente trata dessas clínicas, mas a quantidade de métodos caseiros e também absurdos que nós encontramos na internet, com agulhas de tricô, a gente fala de... Ensina, não, ensina. Eu digo assim, é absurda as maneiras, e a gente fala até que, infelizmente, é uma realidade que acontece nos hospitais e postos de saúde que não pode se registrar esse tipo de coisa porque a pessoa não conta, a mulher não fala que tentou fazer um aborto. Então, até essa dificuldade de conversa com o médico acaba perdendo uma vida porque a mulher ficou com vergonha de falar que fez um aborto em casa. Essas coisas são muito, muito, muito complicadas e é tudo bem como diz a Carla, tem que ter a prevenção, para isso tem que ter educação, tem que ter orientação. Não, eu queria te falar apenas um aspecto. Qual é a responsabilidade do homem nisso aí? Só se imputa a mulher a responsabilidade? Porque ela que vai lá na clínica fazer. Mas e o homem? Que tem o homem? Às vezes ele que dá os toques. A quantidade de crianças que nascem e não tem nome do pai, né? Na certidão de nascimento, o abandono paternal. Agora, o que me indignou também é o fato que é um prédio residencial aquele, não é? Sim, não teria licença, né? Não teria licença. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu quis escrever como é que era. Sim, mas é que tem umas que têm licença, né? Na frente são uma coisa, lá atrás são outras. Clínicas médicas, todos os abortos eram praticados por médicos, nós temos médicos processados, temos médicos presos. Sobre essa matéria. Mas essa era a clandestina na acepção literal da palavra. Agora, eu vou unir as duas informações que a Ana falou e a que o Ruschel trouxe, no seguinte: a gente vive sim uma sociedade hipersexualizada, isso é incontestável, né? E a informação de que a Defensoria Pública entrou com ação impedindo, né, a distribuição do material em questão, do DIU, né? Do DIU. Aí é que eu vejo, assim, a gente percebe nesse momento, é até compreensível a intervenção do Estado, né, na vida dessas pessoas, mas dentro dessa sociedade hipersexualizada que a gente vive hoje, eu sempre, isso me incomoda um pouco e eu deixo a pergunta, né, até para abrir o debate com a bancada. Ao invés de entrar assim na vida das pessoas, o Estado, não estaria na hora do Ministério Público, por exemplo, começar a bater em algumas teclas referentes ao que está sendo oferecido em termos de produção cultural, entre aspas, para essas crianças, as novinhas e os novinhos que nem se tem aí, né? Não, agora é de tudo que uma criançada só de LGBTQ2. E aí tudo, né? Você não pode questionar, né? Se você questiona uma letra de um funk que é levado a uma criança, você é um ignorante que não entende a cultura de uma parcela da sociedade. Verdade. Não é cultura, é lixo cultural, é lixeira cultural. É só um conteúdo para trazer mais esse tipo de coisa. Então, claro, eu fiz até uma reunião aqui de alguns conteúdos, de alguns títulos, mas realmente é inviável eu trazer sequer o título de determinadas músicas, por uma questão até de ética aqui no nosso programa. E isso está sendo aplaudido. Sabe, isso é aplaudido. Quer que eu leia? Não, não precisa. São coisas terríveis e que sim, se o videogame, entre aspas, incentiva que as pessoas fiquem mais violentas, se tal brinquedo não pode ser anunciado porque pode levar a criança a querer se tornar... Como é que esse tipo de conteúdo é oferecido, gerando aí essas, né? Elas se orgulham de escrever, você vê em perfil do Facebook, merendinha de bandido. Ai, que horror. Merendinha de bandido, para depois ter sobrancelha raspada, cabeça raspada aí na hora de pagar o preço.
Pô, estaria na hora do Ministério Público, então, começar a... Não é arte, em primeiro lugar. Não é arte, não é cultura. O senhor estará proibido, a partir de agora, de levar esse conteúdo adiante. Mas o senhor vai ser taxado de... Esse é outro viés da discussão, que é a discussão preliminar, eu queria só voltar vamos adiante. É que a gente fala assim, Marconi, o que mais a gente lamenta é que quem está fazendo o aborto é quem já tem 6 filhos. Quem está tendo o 4º filho é quem já tem o 5º, quem tem... Porque as famílias as sociedades mais organizadas, existe a pré-concepção, existe a orientação dos pais, existe a medicação, né? E aí o aborto, vamos dizer assim, que não estamos discutindo aqui o aborto, e sim, estamos discutindo a prevenção, né? A prevenção. Estamos falando de prevenção. Exatamente. As famílias orientadas que têm acesso podem fazê-lo. O que nós não temos é uma política pública de fazer... Porque depois o que vai acontecer? Nós vamos estar tudo nos matando aqui na bancada quando eles tiverem 15, 16 anos e assaltando, e aí um quer matar, o outro quer dar tiro, o outro quer fazer. Eu quero trabalhar na política. Eu quero trabalhar na política de que nós não geremos esses rapazes, que se possa ter filhos, aqueles que poderão cuidar, que poderão dar estudo, que poderão dar uma questão mínima. É essa a discussão. Porque aí, se a gente entrar o Marconi estava abrindo muito leque, aí sim, nós vamos entrar na deterioração da juventude. Não foi o meu tema nessa realidade, até as mulheres que procuram um sistema único de saúde, né, o SUS, para fazer procedimentos, ligaduras, e é dificílimo. Eu conheço diversas mulheres que têm 3 filhos, 4 filhos, elas passam por situações complicadas, mas só que o médico já chegou no ponto de ela passar por todo o processo e o médico dizer que não vai fazer. Não vai fazer. Porque ela não tem a certeza. Ela não tem a certeza ainda. Mas tá errado. Mas é que muitos médicos se incomodaram e foram processados depois. Foram processados, primeiro, eles não fazem mais essa ligadura na hora do parto. Antes faziam. Não, olha, eu vou ter o meu parto e já quero... Não, porque eles já foram acusados de no puerpério, depois de nascer a criança, a mulher não tem condições. E as pessoas estão refazendo as suas vidas, estão casando de novo, com 20, com 30, com 40 anos, aí chega lá e diz, mas eu quero ter um filho com amor. Eu só discordo do Marconi no sentido dessa intervenção do Estado na questão dos anticoncepcionais. Eu acho bem importante que o Estado... Não, eu também acho. Eu digo também nesse sentido. Também nos dois. Claro, eu agora acabei de falar o amor, não sei o quê. O Vitorino hoje, mais do que nunca, está embevecido com o teu telefone celular. Hoje não entendi que tu tá... Oi, tu tá onde? Não, eu tava esperando você falar da Centerótica, porque eu quero mandar um abraço pro Alexandre. Mas não era... Por isso que eu fiz sinal pra você. Não, é que assim, mas gente... tá simpático hoje, hein? Eu sou legalzinho. Ele quando ele quer, né? Não, eu quero só avisar aos telespectadores da Rede Pampa, da TV Pampa e da Rádio Pampa, que na próxima semana, na verdade, nessa quinta-feira, madrugada de quarta para quinta, eu vou estar embarcando para Israel, onde, a convite da NABRID, que é uma das mais importantes associações, grupos sociais de Israel, vou conhecer aquele país que eu não conheço, conhecer Tel Aviv, conhecer Jerusalém, Haifa, enfim, todas aquelas regiões maravilhosas, conhecer a tecnologia de Israel. E a gente ganhou uma parceria maravilhosa, porque a Claro decidiu, olha, chega desse teu aparelho vagabundo e vamos te dar um aparelho decente. É aquele que o senhor quer vender? Melhor que o nosso, não... Sim. Hoje eu recebi das mãos do Marco, em nome da Fernanda, lá do marketing da Claro, a quem eu quero mandar meu agradecimento. Esse que é considerado pelo site Star Mobile o melhor celular do mundo, que é o novo LG G8S, que é classificado hoje como o melhor aparelho celular do mundo. Mandaram um aparelho para mim e abriram o canal internacional para que eu possa diariamente, na Rádio Pampa, ao vivo com vocês, e aqui na TV Pampa, durante a programação, mandar boletins de lá falando um pouco desse país maravilhoso. É só acompanhar a nossa programação, vocês vão conhecer um pouco dessa Israel, esse país que desperta tanta curiosidade e que tem maravilhas a mostrar. Eu vou tentar trazer algumas delas. Pois agora eu quero perguntar se você já foi na Centerótica. A Centerótica fica localizada dentro do Complexo Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, com segurança, acessibilidade, estacionamento
estacionamento grátis em compras. E lá você terá uma incrível variedade de armações e lentes das melhores marcas. O atendimento é feito por técnicas em ótica, com muito mais segurança nas medidas para a confecção de seus óculos multifocais. Vá até a Center Ótica, variedade, qualidade, preços que você merece. Aliás, eu quero dizer que eu já peguei, nesse final de semana, na semana passada, uma coleção nova. Esse que eu estou usando hoje, inclusive, é das novas coleções. Então, assim, ó, tá cheio de novidade. Quem comprar nesse mês de setembro será presenteado com esta linda necessaire. Essa é azul, mas tem tudo que é cor. Então, o que você está esperando? Vá na Center Ótica, localizada dentro do complexo Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, na Avenida Soledade, 565, aqui mesmo em Porto Alegre. Telefone 3335-1659. Mas vai lá logo, senão você vai perder todos esses óculos novos. Essa tá maravilhosa, porque tá combinando com a blusa. Linda. Pode mostrar a minha. Tá combinando com a blusa. Claro, eu sou toda combinandinha. Mandar um abraço para o Alexandre, que sabendo que eu iria para o Oriente Médio, mandou fazer um óculos polarizado com escurecimento 70% para o deserto. Com lente de grau, enfim, multifocal. Então, Alexandre, um grande abraço, obrigado. Vai ser útil na viagem. Olha, a propósito disso, falasse em enxergar e tal, eu tô falando de óculos. A Yara Bermudes, agora que enxergou direito, disse que minha blusa não é azul, como ela tinha me homenageado, é roxa. Tá precisando. Mas ela também disse o seguinte: manda um beijo pro Marne, querido. Quando voltar a Porto, ela não está em Porto Alegre, manda o presente dele. Ele está muito chique hoje também, Marne Barcelos. Muito obrigado. Fale, Marne Barcelos. Fala. Não, tem uma manifestação do Marcelo aqui de Canoas, Marne, sobre a tua pergunta. Caros comunicadores, sobre o aborto, assim como a mulher, o homem tem 50% de responsabilidade. Verdade. Por que não investir em campanhas de vasectomia? Eu fiz, não dói e nada muda. 40 minutos está resolvido. E pode ser revertida. Nós, homens, somos responsáveis também pelo aborto, Marcelo de Canoas. Bolsonaro reverteu, né? Eu quero fazer duas rápidas homenagens aqui. Primeiro, ao meu querido amigo Roberto Leal. Roberto Leal, cantor português, todo mundo conhece a história, todos os jornais brasileiros, redes sociais, programas de televisão falaram a respeito do Roberto Leal. Eu fui muito próximo dele durante muitos anos, todos os anos que eu morei em São Paulo e Rio de Janeiro, e ele me recebeu na casa dele, na cidade de Sintra, no município de Sintra, que fica mais ou menos 28 quilômetros da cidade de Lisboa. Morava numa casa linda, num terreno de 5.000 metros quadrados. Imagina um terreno com 5.000 metros quadrados e uma casa de 180 anos. Recebeu, tinha uma empregada, uma cozinheira, desculpem, brasileira, que fazia feijoada maravilhosamente bem. Vou sentir muita saudade dele. E o segundo... Mari, deixa eu te trocar para o segundo. Talvez nem todas as pessoas saibam quem é Roberto Leal. Nós temos um vídeo para mostrar. Então vamos mostrar, dar uma olhadinha para você conferir. Muito divertido. É o Vira, né? O Vira português. Eu lembro, Marne, assim, passo para ti para tu falar da outra pessoa. Eu lembro que uma vez ele se apresentou na Casa de Portugal, aqui em Porto Alegre. Eu fazia o Guaíba Feminina, ele tinha sido nosso entrevistado e aí depois a gente saiu e foi lá vê-lo todo paramentado de portuguesinho, assim, a coisa mais bonitinha. Ele era uma pessoa muito querida. Há muitos anos atrás, o Roberto Leal participou da Festa da Música e ele disse o seguinte: no Brasil ele era português, em Portugal ele era brasileiro. Era brasileiro, né? Então ele era defenestrado. O meu amigo Valdir Melo de Oliveira, é interessante porque no dia 30 agora de agosto, no aniversário dele, eu fiz uma homenagem que era 50 anos de amizade, né? E aí, Deus nos tirou a família, foi um choque muito grande para aqueles que estavam junto com ele, eu me emociono muito. A família está acompanhando, meus pêsames, a dona Eliane e também ao Nibor, que era o filho querido dele, Valdir Melo de Oliveira. Saudade. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Outro. Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor.
nos braços de um outro qualquer. Yo. Lupicínio Rodrigues entrou para o mundo. Está no Google a partir de hoje. Toda a história de Lupicínio Rodrigues, o nosso querido Lupe, autor do hino do Grêmio, autor das melhores músicas de dor de cotovelo. O maior compositor gaúcho de todos os tempos e um dos maiores do Brasil. Olha lá, você tá ali no Google agora. Se você, inclusive, ele hoje está na capa do Google, ele né? virou um doodle. A gente chama doodle. O doodle, Aí você clica ali. Para homenagear pessoas. Agora, ele cantando era realmente uma... Quem há de dizer que quem vocês estão vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor. Mas Jamelão veio ao mundo para interpretar. Para interpretar Lupicínio. Jamelão, se estivesse sentado aqui, dormiria. Lupicínio Rodrigues. E a partir de hoje, então, o que muito nos honra, né? Lupicínio Rodrigues está para cento e tantos países através do Google, tem a sua história contada, suas músicas divulgadas. E o Lupinho está feliz. E o Lupinho está feliz, está muito feliz, né? Apesar de lamentar sempre a falta do pai. Magda, podemos, já que estamos tratando de uma pessoa tão importante para o Grêmio, lembrando que a Rádio Grenal hoje lançou uma campanha extraordinária que está disponível nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, lembrando todos os nossos canais aqui, todas as rádios têm canais, lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, você nos segue, mas um abraço especial para toda a equipe da Rádio Grenal, que com muito carinho fizemos essa campanha para todos os nossos ouvintes e agora também telespectadores, porque entramos na Semana Farroupilha e também na Semana decisiva para o Internacional, que na quarta-feira decide dentro de casa, num jogo que promete parar Porto Alegre, a Copa do Brasil contra o Furacão. O único defeito do Lupicínio é que ele fez o hino do Grêmio. O hino do Grêmio. Maravilhoso. Eu quero pegar um gancho do que o Gustavo Vitorino falou do Roberto Leal, que foi a Festa Nacional da Música. Ontem, Carlinhos Brown esteve em Porto Alegre nesse final de semana, foi homenageado num jantar bem privado lá na parte room, porque ele foi homenageado pelo teu guru, o Pai grande Paulinho. Pai Paulinho. E ele veio, ele era o homenageado daquela noite, era a quarta edição do jantar, e eu fiz um convite a ele, Gustavo Vitorino, para participar da Festa Nacional da Música. Obviamente que ele, simpático, educado, disse que sim, mas eu peguei o contato da assessora dele. Agora temos que mandar, sabe? A Festa Nacional da Música acontece 20, 21 e 22 de outubro em Bento Gonçalves, com a apresentação da Magda Beatriz. Essa que vos fala. E seria interessante ter o Carlinhos Brown, muito bacana. porque seria a primeira participação dele. E ele, primeira vez, né? E ele tá morrendo de vontade de fazer um show aqui, pediu para todo mundo, porque ele foi excepcional na hora que ele foi homenageado. Ele falou muito tempo, falou com muita sabedoria e ele cantou algumas músicas de raiz africana, assim, pegou o instrumento dos caras e tal na hora. Ele é originariamente percussionista. Né? Percussionista, E ele é uma pessoa, obviamente, completamente com raízes africanas. Eu lembro que ele tem um Mercado Livre, é dele o Mercado Livre, lá na Bahia, sabia? Ele locou o espaço e depois, com o tempo, ele comprou. Ele é dono de um Mercado Livre, assim como nós temos nosso mercado público. E foi essa relação dele com o Pai Paulinho e ele veio. E, aliás, foi assim, o Juarez... não é Cardoso o sobrenome do Juarez. Vou me esquecer do sobrenome do Juarez. Que é uma pessoa excepcional, lida muito com turismo, enfim, que também conheceu ele lá na Bahia, acabou trazendo, acabaram no Simonete, confraternizando e tal, então acho que nós temos alguma chance de ter Carlinhos Brown na nossa Festa Nacional da Música, e ele tá louco para fazer um show aqui em Porto Alegre. Ele pediu para todas as pessoas que ele conversou, ele quer fazer um show aqui, mas os nossos cumprimentos a toda a equipe do Pai Paulinho, que foi um jantar excepcional, com uma frequência e com a presença do Carlinhos Brown. Posso mandar meu abraço aqui? Pode, claro. No fórum hoje, o Atualidades Pampa bombou. Eu passava por aqueles cartórios lá, todo mundo... E anotei o que deu aqui. Jonathan Cabral, Pedro Rodrigues, Edinardo Larre
E por último, encontrei a minha querida Solange Simões no jogo do Grêmio ontem, que é a viúva do meu querido José Rímoli Simões, que deixou uma saudade para nós. E ela nos assiste todos os dias. E aí tá com uma netinha, coisa mais linda lá. Então, meu coração, o programa é para ela hoje. Solange Simões. Muito bem. No final de semana, especificamente no sábado, 7h30 da noite, os melhores momentos do Atualidades Pampa. Se você perdeu alguma coisa durante a semana, ou se você assistiu e quer ver de novo, a sua oportunidade é sábado à noite, 7h30 da noite, melhores momentos do Atualidades. Magda, eu preciso mandar 3 beijos. Posso? Não quero mandar... Como é que fica o meu Pedro nisso? Pois é. Não, mas é pro senhor Edmar Vargas, que é um super fã do nosso programa, pra senhora Marília, que usa 2 relógios em homenagem ao Chicão Tofani, ela inclusive disse isso, e também pro garçom, o senhor Pacheco, lá do Barranco. Um abraço e um beijo. Olha aqui, ó, uma outra coisa importante, vamos puxar a brasa pro nosso assado, que é a votação do Prêmio Press. Nós estamos dando destaque em nossos veículos para as indicações do nosso elenco e programas no Prêmio Press nesse 2019. As indicações, ou seja, você pode votar até o dia 20 de 10. A premiação vai acontecer no dia 11 de novembro na Assembleia Legislativa. Para que você saiba como é, profissionais da área podem votar uma vez só. Agora, o público, de uma forma geral, pode votar uma vez por dia e quantas vezes, todo dia, se quiser votar todo dia, pode votar. Os 2 mais votados pelo público e os 3 mais votados pelos jornalistas em cada uma das 17 categorias vão compor uma lista quíntupla a ser submetida a um júri que é composto por 60 convidados pela revista, entre autoridades, lideranças empresariais, institucionais e decanos da comunicação. Cada edição recebe, em média, 500 mil indicações do público e participação de mais de 1.400 profissionais de comunicação. Como é que você faz para votar? Tá aí, ó. Segue o link revistapress.com.br/Prêmio Press. Só para você saber, a segunda semana registrou um total de 144 mil indicações, alterando a relação de semifinalistas em 10 posições. Das 17 categorias, a nossa empresa tem representantes em 10 delas, tá? Uma categoria, o repórter de rádio, tá? Nós temos como indicado o nosso Diogo Rossi, da Rádio Grenal. Repórter de televisão, nós temos o Wilson Rosa, da nossa TV Pampa, do Jornal da Pampa. Colunista de jornal de revista, Armando Burdi, do O Sul. Comentarista de televisão do ano, Gustavo Vitorino, meu abraço do Atualidades Pampa. Comentarista de rádio do ano, indicação nossa, Benhur Marchiori, da Rádio Grenal. Apresentador de televisão do ano, inclusive, já está incluso nessa segunda parcial, Magda Beatriz, da TV Pampa. Apresentador de rádio do ano, Rafael Marconi, Marconi, pela 104 FM. Melhor programa de rádio, Dupla em Debate, da Rádio Grenal. Melhor programa de televisão, qual é? Atualidades Pampa. E jornalista do ano, Magda Beatriz, da TV Pampa. Tá bom? Vota que a gente precisa ganhar esse ano, é ponto de honra. Mas, Magda, olha só, nós temos dezenas de profissionais aqui na Rede Pampa, né? Sim, em todos os claro. segmentos. Então, eu queria dizer o seguinte para as pessoas: olha, escolha o seu favorito. Não precisa ficar xingando os outros. Esse eu gosto, eu não gosto. Não. Dá para mudar essa relação de concorrentes, claro. Dá para mudar essa relação. Escolha o seu favorito. Nós temos dezenas de profissionais aqui. Nós temos outros comentaristas aqui na bancada. Então, sinta-se à vontade para votar naquele que você gosta. Aquele que você não gosta, não precisa xingar, tá? Porque eu andei tomando uns trancos aí, sem necessidade. Mas tu acha? Eu tomo tranco todos os dias, assim, ó, aos borbotões. Sem necessidade. Mas eu acho maravilhoso, porque as pessoas... É que sinal que eu tô isso marcando. É importante. Isso é o mais importante. Quero mandar um abraço a todo o pessoal do Facebook que me dá o seu apoio, me dá o seu voto, o seu carinho na minha página. Muito obrigado do fundo do coração. Tá, e já que nós voltamos a falar, não esqueça, você pode votar ainda, deixa eu ver qual é a data que você pode votar, você pode mudar tudo isso e ainda pode votar até o dia 20. Até o dia 20 de outubro você pode votar, pode mudar essa relação também, votar em outros colegas daqui, de outros programas, e não
deixem de votar, porque os do outro lado estão votando assim, tem gente que não trabalha mais, só vota para mudar. É verdade, a cara da Roberta. A Roberta acredita em tudo que eu digo. Você sabe que a Roberta acredita em tudo que eu digo. A Roberta está chocada. Daqui a pouco, quando eles falarem de futebol, para abordar a rodada de uma semana... O que houve que ela está chocada? Ela está chocada. Por quê? Ela disse que o juiz tem 2 cartões. Ah, 2? 2. Verdade, Magda. Eu não sabia. Um é o pessoal e o outro é o profissional. O outro é o de crédito. De débito e de crédito. Roberta, ele tem... Eu não sabia que tinha a história do cartão amarelo. Sim. E o juiz pode dar cartão vermelho. Sim. Aí expulsa o jogador. Isso. Aí tu vê e aí tu vê Não, mas é que aí eu descobri o seguinte, que o juiz tem muito poder no jogo. Claro, ele é o juiz, Roberta. A palavra é juiz. Não, mas é complicado. É flagrante que a Roberta sabe muito mais. Não, é porque, pensa bem, eu assisto às vezes e o que eu mais vejo é homenzinho caindo, homenzinho não caindo, batendo no outro, machucando. Por que uma vez é cartão amarelo, depois outra é cartão vermelho e às vezes não é cartão nenhum? Aí a Ana estava me comentando que depende da ideia do juiz. Então a gente está na mão do juiz. Claro, da falta. Se não sangrar, é amarelo. E se der 2 amarelos, aí o jogador é expulso. Não, mas é verdade, eu não sabia. E que tem agora um tribunal desportivo. E tu sabe que um amarelo em determinados 2 amarelos jogos é expulsão. tira o cara lá do outro jogo. Porque ele levou mais um cartão amarelo, não pode jogar outra vez. Por isso que um expulso não perde o salário, porque ele não é expulso do time, ele é expulso do jogo. É isso. Eu não sabia. Do time. Mário Barcelos. Está na rua Tu vai morrer, não vai ver tudo na tua vida, negrinho. Vamos lá, Mário Barcelos. Roberta ainda vai parar na Rádio Grenal. Vai pra Rádio Grenal. O prefeito Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, né, que parece que não dá bola para as milícias do Rio, né? As milícias tomaram conta da cidade do Rio de Janeiro. Tanto é que eles têm até construtoras lá. De vez em quando desabam um prédio, morre lá 10 ou 20 ou 40 ou 50 pessoas. Já se tornou quase que uma coisa natural no Rio de Janeiro, com toda a sua beleza. E agora a Prefeitura do Rio resolveu multar os prédios. E a atriz Adriana Esteves, que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, tem um apartamento com sacada. Então ela resolveu colocar uma vidraça, né? Colocar vidros ali, etc. Acrílico, né? Para ficar bonita, assim, para não entrar, marisia, aquela coisa toda. Foi multada em R$30 mil. Opa! R$30 mil. Ela entrou com um processo, conseguiu sustar por enquanto, não se sabe até quando, essa multa dada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. É claro que ninguém pode mudar a cara de um edifício, né? Se mudou, fica diferente dos outros andares, não pode. Agora, você multar dessa forma. E ela disse que ficou totalmente surpresa quando recebeu da fiscalização aquela multa por colocar isso que está em R$30 mil. Se não pode, o condomínio que tem que decidir, realmente, se o prédio é muito antigo, existe uma série de normas, evidentemente, que tem que ser respeitadas por aqueles que são condôminos, aqueles que têm os prédios. Se você, como síndica, sabe. Regulamento, Sim, né? claro. Tem um nome diferente, mas é isso. Agora, então, a imprensa do Rio de Janeiro está caindo de pau, né, no Crivella, porque justamente é uma figura conhecida, a atriz Adriana Esteves, que é uma belíssima atriz, e que foi multada sem ter nenhuma chance de defesa. Olha, só tem 30 dias para retirar isso aí, tem 15 dias ou entrar com recurso para manter ou não manter isso. Então ela foi pega de surpresa e recebeu essa multa. Ela entrou com recurso e está apelando. Aqui em Porto Alegre, se fizerem isso, Mário, dá encrenca para meio mundo, porque na verdade no Código de Posturas tem uma coisa de alteração de fachada. A fachada para ser alterada parece que tem que ter aprovação. Senão, sabe e depende de condomínio, não tem nada a ver com você tem que ter autorização da prefeitura, senão vira uma bagunça. O cara vai lá na fachada, um puxa a sacada, tu faz puxadinho, tu faz não sei o quê. Ela não tem razão. Se era uma sacada aberta. Aqui em Porto Alegre, as sacadas abertas tem dezenas, Magda. Você pegar uma rua e de ponta a ponta, você vai ver dezenas de sacadas abertas que foram fechadas com acrílico, com vidro, e as pessoas não sabem, isso precisa de autorização. Tá, não, para um pouquinho, porque altera a fachada. Para um pouquinho. As sacadas do teu prédio, tu não precisa de autorização de ninguém.
Não, você Tu só, condomínio. tu só Condomínio tem que precisa. respeitar o que reza o condomínio. Tem que ser tudo igual, tem que ter o mesmo padrão. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá, mas aí não tem a ver com a prefeitura. Um coloca um vidro verde, o outro coloca um negócio listrado. Esse é o problema. Tá, mas aí entendeu? é condomínio, não é com... Não, mas Aí a multa deve ser do condomínio. Sim, mas a alteração visual da fachada Não tem uma problema. implicação. Não tem, Vitorino. Não tem uma implicação? Já te garanto que não. Não. Pode mudar a fachada, fazer o que quiser. O fechamento com sacadas, com coisas, pode, desde que tu tenha um padrão. Então não pode multar a dona Adriana, ou o prefeito. Não pode. A prefeitura não pode. A não ser que ela tenha, que ela more no térreo, que ela avançou alguma coisa. Tomou espaço. Tomou o espaço público. Aí sim, mas até então... Não. Às vezes até isso com não o ar-condicionado dá problema. Tem que ser. Fica pingolando no outro. Não, ar-condicionado tem que ser todos no mesmo... Olha o nível do na mesma sorvete. linha. Impressionante. Tem que ser todos na mesma O que linha. eu fiz agora? Por isso que reunião de condomínio às vezes é reservada de várias. Tá com saudade de me xingar. Na verdade, eu estava, não vou dizer atônito, mas desconhecendo realmente, porque a informação que a gente tem é que o prédio tem um padrão assinado por um arquiteto e por um engenheiro, e aquele padrão tu não pode fugir. O fechamento de sacada, ele é decidido por via condominial, onde o condomínio apresenta um modelo e todos são obrigados. Tu não é obrigado a fechar, mas se fechar fecha daqui dentro desse modelo. O vidro tem que ser da mesma cor. Tudo. Mas isso me parece tão óbvio que não deve ser o caso do Rio de Janeiro. Não deve ser um prédio. Deve ser um prédio com algum tipo de restrição. Tombado, ou um prédio no Rio de Janeiro, ele é todo histórico. Deve ter alguma conotação. Então, eu acho que a gente tem que ver, porque não pode ser essa regularização, essa regulamentação comum que nós estamos tratando aqui. Né? Porque a prefeitura não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu só gostaria de repercutir a notícia que nós trouxemos há pouco sobre a Petrobras, A Petrobras trouxe agora, nessa noite de segunda-feira, um comunicado informando a população de que essa grande alta do petróleo internacional não vai ser repassado ao consumidor. O que eles vão fazer? Eles vão manter o valor até se acomodar ao mercado. Então, não vai ter aumento de gasolina, de diesel e de derivados do petróleo. Isso é uma atitude muito responsável da empresa, para não haver um artifício, uma desorganização num momento de tanta turbulência que tende a melhorar. Então, só gostaria de deixar esse registro. E eu registrar que eu me lembrei, me lembraram aqui o nome do Juarez, que fez o evento de ontem à noite, é Barroso sobre o nome dele. Falando em voz... Opa! Vai falar sobre Petrobras? Queria falar sobre Petrobras. Então, tudo bem, não, é só para lembrar, primeiro que nós estamos no bate-pronto da crise, né? O fato aconteceu agora e o preço do petróleo ele tem sido atualizado mensalmente, resultado de alguma política. Como a viés estava de queda, estava fácil, não se discutia nada, né? Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver a extensão do que está acontecendo lá fora, as consequências internas, e aí sim o governo vai se reunir, vai tomar para ver se vai alterar a sua política, né, de preço para o petróleo. Mas é sempre muito arriscado esse freio artificial, né? Sim. Porque depois, em algum momento, é preciso soltar essa borrachinha e acompanhar o mercado. Nesse sentido, eu trouxe alguns números. Para os senhores terem uma ideia, tem 12 mil funcionários a menos da Petrobras do governo Dilma para hoje. E a Petrobras já anunciou que pretende demitir mais 10 mil que estão ociosos. Agora, há pouco tempo, a Petrobras vendeu toda a sua parte de distribuição e operação de gás. Com isso, a tendência é diminuir o valor do gás natural. Para os senhores terem uma ideia, o preço do metro cúbico do gás no Brasil é de $12. Na Europa, é R$7,70. Nos Estados Unidos, $2,80. Então, veja o quanto a gente vai diminuir o custo. E, claro, se pretende agora vender 8 refinarias. Então, a Petrobras está num movimento que é bem isso que a gente está colocando, que o Rafael aqui e o Ruschel estão trazendo, que, sim, a gente, nesse momento de forte alta, é muito importante essa segurança de trazer ao consumidor brasileiro a tendência, olha, não vamos aumentar, mas essa interferência não pode ser, porque senão vai ser mal vista e aí não se vende por um bom valor essas 8 refinarias. É que a Petrobras tinha um custo exagerado, porque era um cabidão de emprego, né? Cabidão. Tinha gente que não sabia nem onde era a sede da Petrobras e estava na folha de pagamento da Petrobras há não sei quantos anos. Muitos outros, né? Era um cabidão de emprego, era gente ligada a partidos políticos, a políticos que tinha
Tinha a Petrobras... Salários altos, hein? A Petrobras era um caixa de políticos e partidos políticos. Literalmente. Era um caixa. Você vê, se bem que um país do tamanho do Brasil, você ter exclusividade no refino de distribuição de petróleo, amigo, olha a festa, né? É um caixa. Pescar em aquário. E um caixa sem fim. Caixa sem fim, porque você pesca em aquário. Já que vocês falaram em água, me lembrei que a manchete da Ana é granizo. É verdade, porque poucas pessoas, eu fui uma das que me surpreendi, porque mais de 20 pessoas ficaram desabrigadas nessa madrugada de domingo para segunda, justamente porque caiu granizo lá na região de Santa Vitória do Palmar, onde até a Defensoria Pública e também a assistência social do município teve que entrar em ação, porque 60 pessoas acabaram sendo atingidas, ficaram desabrigadas, depois foram realocadas. Então, aquela situação de que mais de 15 mil metros de lona foram distribuídos justamente para evitar maiores prejuízos, e isso tudo se dá uma frente fria que está chegando aqui ao Rio Grande do Sul. A gente fala quem estava curtindo aquele calorzinho, né? Não sabia se esfriava, se chovia. Então, o frio está vindo para ficar pelo menos até domingo, porque uma frente fria se aproxima. Então, tirem os casaquinhos, né? Bota a mantinha, porque não vai ser fácil. É mesmo, né? Mas de chuva também? Chuva também, porque é justamente uma queda de temperatura devido a um ciclone extratropical que vem do oceano. Então, agora teremos essa situação, essa reversão de temperatura aqui no nosso estado. Que bagunça, a gente tem calor um dia, frio no outro. Por isso que tá, olha o Marconi, como é que tá? Olha, Gripado. É uma esculhambação isso. A amplitude térmica é que faz esse estrago no organismo da gente. Claro, muito calor, o organismo se temperatura. adapta. Muito frio, o organismo se adapta. Agora esse sobe e desce. Nós somos campeões brasileiros de doenças broncopulmonares. E falando em nós, por que tua manchete aqui no Rio Grande do Sul não faz parte do Brasil? O Rio Grande do Sul separou do Brasil hoje, a partir de segunda-feira, pelo menos na carteira de motorista. Ah, é verdade. É verdade. A gloriosa liminar dada pelo desembargador Rogério Favretto, da Justiça Federal, fez com que os centros de condutores, os CFCs aqui do Rio Grande do Sul, mantivessem a cobrança do simulador e outras taxas. Eu não vi o conteúdo da liminar, mas é possível deduzir, principalmente por conta do desembargador, né? Ele é aquele que queria soltar desesperadamente o Lula no final de semana e que, portanto, uma decisão do Bolsonaro que beneficia a população, certamente, ao ser contrariada por sindicato, porque foi um sindicato que intentou a ação, teve sucesso e teve deferimento. A gente espera ansiosamente que a turma que vai analisar o recurso casse essa liminar e deixe o Rio Grande do Sul fazer parte do Brasil outra vez, ou seja, a gente tem a carteira de motorista mais barata. Eu quero falar sobre um Rio Grande do Sul que dá certo, um Rio Grande do Sul que pega a sua bancada, a bancada gaúcha de Brasília no Congresso Nacional, reúne essa bancada, conversa com o governador, com a equipe do governador na área de segurança pública e firma parceria. Foi isso que aconteceu com as emendas parlamentares que estão sendo destinadas para a segurança pública. Agora são 36 municípios que serão beneficiados com cercamento eletrônico. Os números não mentem. A diminuição de roubos e furtos de veículo é muito grande em comparação a 2018. Caiu 31% até agosto de 2019 em comparação até agosto de 2018. Os homicídios caíram. E uma coisa leva a outra, porque a gente sabe que estava desenfreado essa questão do roubo de veículos, muitas vezes com latrocínio, porque matavam a qualquer, né? Banalidade. Quantas vezes a gente viu notícia da mãe que estava na frente da escola esperando o seu filho e aí foi abordada de certa forma, se assustou, não é nem reação, é um susto, já leva um tiro na cabeça e o bandido já mata por qualquer coisa. Então, assim, as coisas positivas do nosso estado, essas parcerias e que vão continuar acontecendo, porque agora é o cercamento eletrônico de 36 municípios. Depois, são equipamentos na área de informática, em rádio e tudo mais, iluminação, forças de policiamento. Isso. Então, assim, que as emendas parlamentares cheguem no destino certo. Sem dúvida. É o que a gente quer. Flamengo e Santos proporcionaram um jogo, sábado, no Maracanã, que dá orgulho de ser brasileiro. Para quem entende futebol, para um estudioso e pesquisador do futebol que nem eu, você vê dois times que mantêm o ataque do Flamengo, jogou 45 minutos com velocidades média de 30 a 35 km por hora. Isso aí só tem na Premier League. O Flamengo é hoje o único time da América do Sul
imparável. Só o Boca Juniors para parar o Flamengo, que eu acho que não vai parar. Está pintando o campeão da Libertadores da América. Embora eu torça para o Grêmio, é muito difícil ganhar do Flamengo. O Ruschel pode falar isso. É um time que faz gol quando quer, como quer. Ele joga, é um videogame, é o videogame do Flamengo. Isso aí vai ser quase que impossível o Grêmio parar. O Grêmio vai ter que ganhar de 2 ou 3-0 deles aqui. Eles não podem fazer um gol aqui em Porto Alegre. A coisa melhor de se ver nesse momento é a fisionomia do Marconi. Enquanto o Chicão fala, ele olha para o Chicão assim... Porque a gente combinou uma coisa. É que eu já tô até curioso de ver o Flamengo jogar já. Ele fala, a gente olha pra Ana. Conforme o olhar da Ana, a gente sabe se tá... Porque de videogame eu entendo. Então eu quero ver, eu quero associar... Vai ter essa oportunidade. Eu quero te dizer que assisti atentamente ao jogo com os olhos de quem será o próximo adversário do Flamengo. E o Flamengo, ele está se tornando uma equipe bem acima da média, porque eu já fazia os elogios da intermediária para frente, onde o Flamengo é muito rápido na máquina. A transição... a ligação. Muito ligeira, são jogadores muito ágeis. Mas ele fez 2 contratações de 2 laterais que jogaram na Europa por mais de 10 anos. Um é titular da seleção brasileira. E ele faz a composição do terceiro zagueiro por trás e o Flamengo começou a mostrar solidez defensiva. Isso é que me preocupa. Que era uma coisa que não tinha. Isso que me preocupa. E isso, as grandes equipes se tornam assim, não adianta ter um setor bom só defesa ou só ataque, é quando tu consegue ter harmonia. E o Flamengo, agora, quem está dando o Grêmio por morto, como a imprensa carioca, que já está vendo até os jogos... Tá morto, só é difícil. A imprensa carioca, Marconi, tu que não acompanha, já está dando a final de Flamengo com... Boca Juniors. Não. Já passaram por cima do Boca Juniors. Já está vendo os jogos da final do Mundial. Contra o Liverpool. Isso, exatamente. Então, isso aí o Tricolor, ele vai estar atento para isso. Eu disse que o Grêmio ia ganhar do Flamengo e tinha essa vitória começado na derrota para o Atlético Paranaense. Quem viu o Grêmio jogar ontem, viu o Grêmio de verdade. E vai melhorar mais ainda. Então, essa coisa de que o Flamengo tá não sei o quê, espere. Que passe um anjo e diga amém. Mário Barcelos, nós tínhamos saudades dos aniversariantes. Verdade, teve uma telespectadora que um dia mandou uns fake assim para nós, para substituir. O primeiro aniversariante de hoje foi uma figura muito importante na Segunda Guerra Mundial, o almirante Karl Dönitz. Como? Karl Dönitz, que foi o comandante em chefe da Kriegsmarine, que é a marinha de guerra alemã. Ele recebe como herdeiro o Reich alemão de Adolf Hitler, que faz o seu testamento nomeando ele. A primeira providência após o suicídio de Hitler no dia 30 de abril de 1945 foi assumir e procurar os aliados para assinar a rendição incondicional, que foi realizada pelos dois, pelo Marechal e pelo General, por um Marechal e por um General, que eram os verdadeiros comandantes. Então, ele sequer foi condenado no julgamento de Nuremberg. Morreu no ano de 1980 na Alemanha. Vamos para outros aniversariantes. Lupicínio Rodrigues, a gente já fez a justa homenagem. Essa belíssima atriz americana, Lauren Bacall, foi casada com Humphrey Bogart, fez muitos filmes. Ela era uma mulher lindíssima, tinha uma voz diferenciada. Palavras ao Vento é um dos filmes mais lindos que eu assisti com ela, e ela tinha uma diferença de idade muito grande, né, de 30 e poucos anos, com o Humphrey Bogart. Foram casados, foram felizes durante o tempo que durou o casamento. Peter Falk, ator americano que fez o Columbo. Lembra daquela série Columbo, né? Sim, adorava. O Columbo é aquele que era todo amarrotado. Sim, sempre com a cara de alcoólatra, né? Alcoólatra, todo amarrotado. Isso, né? Yara Amaral foi uma atriz brasileira que morreu no Batomushi. Ela e a mãe dela, né? Verdade. Em 1980, isso, em dezembro de 88, dia 31, foram passear na Baía de Guanabara e o Batomushi afundou e ninguém foi condenado. Pelo menos ninguém foi para a prisão. Cassiano, cantor e compositor brasileiro, de aniversário no dia de hoje. Minha querida amiga já falecida, Silvinha Araújo, também do signo de Virgem. E o Mickey Rourke, né? 9 Semanas e Meia de Amor, né? Que foi um grande filme que foi feito por ele. Depois ele fez tantas plásticas, etc., né? Que ficou com a cara totalmente detonada, né? Apanhou tanto, tá todo torto. É o teu alter ego, não é? Isso. Não, é o Bruce Willis que é parecido comigo. Renan Calheiros, o amigo do Vitorino, está de aniversário hoje, completando 64 anos o Renan Calheiros.
David Copperfield. 64? 64. Só? Ele nasceu em 55, 64. Ah, mas só eu que faço David aniversário, Copperfield, não vai dar esse mágico e negócio. ilusionista norte-americano, ficou famoso tá bem, mundialmente pela sua atuação. Andréa Beltrão, atriz brasileira, lindíssima e excelente. Não, lindíssima atriz. não. Eu acho ela Tá bom, bonita. tá bom. Marc Desculpa. Anthony, cantor e compositor americano. Carolina Dickman, né, que está completando hoje 41 anos. O tempo passa para todo mundo. Parece que foi ontem que ela era uma menininha que iniciou a sua carreira como atriz na Globo. São esses os aniversariantes de hoje, Dona Magda e Beatriz. Muito bem. Doutor Russo. Pois que não, dona Magda. Eu também tenho. Eu tenho notícias, doutor Russo. Eu tenho notícias. A Carla tem notícias. Eu doutor. tenho notícias. Mas já me tiraram a vida. Já te tirei, que ficou com uma conversa paralela. Pelo contrário. Aqui, escreveu, não leu? Enxovalhado pelo seu marido. Tá, então continua te enxovalhando aí que a Carla vai dar notícia. A notícia vem da penitenciária de Canoas. Ah, e a penitenciária é dela. Penitenciária de Canoas. Não é minha, já abandonei esse barco há muito tempo. Por isso que tá essa gandaia. Tá gandaia total. A gente já comentou várias vezes da penitenciária que abrigaria pessoas presos, enfim, de menos periculosidade, com crimes menos perigosos, que não pertencessem a uma facção criminosa e tudo mais. E foi isso que aconteceu a princípio, mas teve lá um motim a partir das 20 horas e 30 minutos desse domingo, e eles fizeram como nos outros episódios, queimaram colchões, enfim, cobertores e tal. A polícia teve que entrar, daí teve uma intervenção da polícia na rua, que tinham familiares e tiveram que usar algumas técnicas, enfim, para dispersar, né, as pessoas que estavam ali. E o que a gente percebe é que nem a penitenciária de Canoas escapa disso. O argumento é que eles vão colocar um scanner. Um scanner né, na pessoa. E aí eles fizeram um motim porque não querem. O scanner. E o que é pior, mandaram uma carta para o juiz falando que eles são maltratados, que eles não têm alimentação, água. Que eles não têm água. Olha o Vitorino como fica com a carta. Olha lá as ações táticas ali para conseguir, né, dar uma segurada na rebelião. Coitadinhos. Eu tô com pena. Penalizar. Para de te olhar no monitor. Eu não sei. Não, eu descobri o monitor. Mas isso eu já te disse, tem gente que fala. Tem gente que me xinga por causa disso, fica assim, que eu olho o monitor. Deixa eu olhar para onde eu quiser. Não faz isso. Olha aqui. Uma coisa importante. Bandido tem que ser tratado como bandido. Aí alguém vai dizer, mas cadê a humanidade? Pergunta para as esposas dos homens que eles mataram. Pergunta para os filhos das pessoas que eles mataram. Pergunta para os maridos das mulheres que eles mataram. Pergunta para eles o que eles acham de humanidade, como é que se trata com humanidade. Todo mundo pode errar. Sim, pode errar, mas errar 1, 2, 3 vezes, tem gente ali que já matou 3, 4. Então vamos parar com essa hipocrisia. Vamos ser honestos consigo mesmo. Até o dia que um bandido desse encher um parente seu de bala, aí você vai ficar brabinho e vai dizer que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas nesse meio tempo você fica xingando o comentarista da televisão, o comentarista da rádio, fica xingando o policial, fica xingando o diabo que o carrega. Então, vamos entender uma coisa. Bandido tem que ser tratado como bandido. Se dá para oferecer boas condições, oferece. Se não, é comida, roupa lavada e cama para dormir. Não tem caminha macia, não tem comidinha boa e não tem roupinha cheirosa. É com o que tem. Vida dura. Mas a nossa não é tão dura assim. A gente vai embora agora, mas amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com Atualidades Pampa, com muitas informações e, como sempre, com bom humor. Tenham todos uma boa noite. Até lá. Beijo. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.